uva, às vezes até do mesmo mosto original, que foi conservado com CO2, resfriado e guardado, ou de suco de uva concentrado, técnica que não é recomendável para a produção de vinhos de qualidade superior. Ou seja, além dessa possibilidade de deixar o açúcar residual pela interrupção da fermentação, existe a possibilidade de adicionar a chamada reserva doce. Então, durante o processo de extração do mosto, é feito a conservação de parte daquele mosto. Ou seja, o mosto, como a gente viu anteriormente, ele é rico em açúcar, porque ele não passou por um processo de fermentação ainda. Então, se eu adicionar esse mosto ao vinho fermentado, eu vou ter uma concentração maior de açúcar. Então, existe essa possibilidade. Porém, a técnica, essa última técnica aqui, ela não é recomendada para vinhos de qualidade superior. Então, se for para fazer vinhos de mesa, esses vinhos que a gente compra em supermercado a preços irrisórios, você pode usar essa técnica. Se for para um vinho de qualidade, não. 10º passo, a fermentação malolática. É a fermentação pela qual o ácido málico presente no mosto é convertido em ácido láctico e gás carbônico, pela ação de bactérias num ambiente livre de oxigênio. Ou seja, livre de oxigênio, a gente está falando de bactérias anaeróbicas, ou seja, bactérias que agem na ausência de oxigênio. Então, como o ácido láctico, que também é encontrado no leite, é menos potente que o ácido málico substituído, há uma redução da acidez no mosto e do vinho produzido. Então eu tenho, inicialmente, eu tenho uma concentração de ácido málico no vinho. Esse ácido ele vai passar por um processo de conversão em ácido láctico e gás carbônico pela ação de bactérias anaeróbicas. Esse ácido láctico, ele é menos potente, ou seja, ele é menos perceptível no vinho do que seria o ácido málico. Então eu tenho uma redução na acidez do mosto e do vinho, tá ok? A fermentação malolática na vinificação de brancos é muito utilizada em vinhos produzidos como a Chardonnay, em casos onde há acidez excessiva em sucos de uvas provenientes de regiões frias ou de safras onde houve muita exposição ao frio. Então, uvas que são expostas a baixas temperaturas, elas vão apresentar um teor de acidez maior. Então, se eu tenho essa acidez muito elevada, eu utilizo esse processo de fermentação malolática para diminuir essa acidez. Então eu converto o ácido málico em ácido láctico, reduzindo assim a temperatura, a acidez, tá ok? Clarificação e estabilização do vinho. A gente viu que teve um processo de clarificação do mosto, agora a gente vai falar sobre a clarificação do vinho, já do produto final. Uma vez completada a fermentação, o vinho branco recém-produzido começa a transformação, passando de um líquido turvo, cheirando a fermento estável e talvez até ligeiramente amargo, para o aspecto familiar que conhecemos, ou seja, claro, límpido e brilhante. Os processos para a remoção de partículas são descritos a seguir. Então a gente tem a transfega, que consiste em aguardar que as partículas em suspensão se sedimentem naturalmente pela força da gravidade, transferindo-se o vinho, então, para um novo recipiente. Nada mais é do que a decantação. Você espera que ocorra a sedimentação dos sólidos para o fundo do barril e, posteriormente, você transfere o líquido para um outro recipiente. Então, isso ocorre de forma menos mecânica, por assim dizer. De forma natural. A centrifugação usa o mesmo princípio que a transfega, porém com forças de maior magnitude. E por esta razão, a sedimentação se faz num período de tempo mais curto. Na vinificação dos vinhos brancos,
Estes dois métodos podem ser utilizados para a clarificação do mosto antes da fermentação, foi o que eu disse. Então, a gente tem essas opções de clarificação tanto para o mosto quanto para o vinho e o processo é o mesmo. No caso da centrifugação, a ideia é a mesma, que ocorra a sedimentação dos sólidos, porém aqui com a aplicação de força, né? É uma sedimentação mecânica, por assim dizer. E a filtração? O vinho é forçado através de um elemento filtrante que sequestra e remove as partículas. Uma enorme variedade de filtros é utilizado nas vinícolas, visando a remoção de partículas de diferentes tamanhos, conforme o desejo do produtor. Estes filtros podem remover desde partículas microscópicas, tais como gravetos e pedaços de casca, até as microscópicas, como as bactérias que causam a fermentação malolática, num processo chamado de filtração estéril. No processo de filtração, são utilizadas bombas de pressão para forçar a passagem do vinho através de filtros. Ou seja, diferente do que ocorre nos dois primeiros, não é necessário ocorrer a sedimentação. O vinho ele é passado à força por um sistema de filtros que vai retirar desde partículas macroscópicas, como pedaços de galhos, pedaços de casca, essas coisas, até os microscópicos, como as bactérias que são utilizadas na fermentação malolática. O uso de substâncias clarificantes, neste caso, substâncias orgânicas ou minerais são adicionadas ao vinho. Interagindo com elementos específicos do mesmo e formando partículas que se depositam no fundo dos tanques, sendo posteriormente removidas por transfega, centrifugação ou filtração. Entre essas substâncias encontramos, por exemplo, a gelatina e a clara de ovo, que reagem com taninos, reduzindo a astringência do vinho. No caso das substâncias, a gente adiciona essas substâncias, elas vão se ligar às partículas. Como essas partículas vão adquirir um peso maior agora, elas vão sedimentar para o fundo. Então vocês imaginam uma partícula de tanino, por exemplo, que está dispersa naquele meio. A gelatina ou a clara de ovo vem e se liga a ela e puxa ela para baixo, fazendo com que ela sedimente e fique lá no fundo para sair, ser extraída tanto por transfega ou por centrifugação ou mesmo por filtração, ok? Agora a gente vai falar sobre o amadurecimento do vinho em tanques de aço ou barris de carvalho. Então a gente tem a fermentação ocorrendo nesses dois elementos e o amadurecimento do vinho também pode ocorrer nesses dois elementos. O amadurecimento do vinho pode ser feito em tanques de aço ou em barris de carvalho, simultaneamente aos processos de clarificação e estabilização. Durante esses estágios, os aromas dos vinhos brancos aumentam em complexidade e sua cor pode se tornar ligeiramente mais escura, tanto pela interação de seus componentes, como por contato com o oxigênio durante seu manuseio na vinícola. Ou seja, inicialmente a gente tem um vinho claro, né? Um vinho numa tonalidade mais translúcida, porque você tem só o suco da uva branca, mas o contato desse vinho com o oxigênio do ambiente durante o manuseio, ou a incidência, ou a dispersão de partículas durante esse processo de amadurecimento pode fazer com que o vinho se torne um pouco mais amarelado, um pouco mais escuro. Os cortes, varietais e término da vinificação. Os cortes ou misturas de diferentes vinhos podem ser realizados com a finalidade de aumentar a complexidade, balancear componentes organolépticos, que basicamente são aquelas propriedades relacionadas ao cheiro e ao sabor, ou corrigir defeitos do vinho final. Então, os cortes eles têm essas finalidades de aumentar a complexidade, balancear componentes organolépticos, ou seja, os que estão relacionados com sabor e odor, né? E cheiro, né? E sabor, e corrigir defeitos no vinho final. Então, os cortes podem ser feitos com vinhos de diferentes varietais, ou seja, diferentes tipos de vinhos, né?
produzido com diferentes variedades de uvas, da mesma varietal, ou seja, se eu estou usando uma Chardonnay, eu posso fazer o corte com um vinho também produzido de Chardonnay, porém de diferentes safras ou vinhedos diferentes. Existe esse pormenor, eu posso usar um vinho de Chardonnay, mas ele tem que ser produzido, ele pode ser produzido em outro vinhedo ou de uma safra diferente produzido no mesmo vinhedo. Ou seja, ele tem que ter essa diferenciação de tempo de produção ou de terroir, tá ok? Ou ainda de diferentes parcelas da mesma safra, manuseadas de formas diversas. Então, existem essas possibilidades de corte. Então, vamos só recapitular. Então, ele pode ser feito com vinhos de diferentes varietais, ou seja, eu posso fazer o corte com um corte de um vinho Chardonnay, por exemplo, com um vinho de Riesling, ou de uma Sauvignon Blanc. Eu posso fazer esse corte com um vinho da mesma varietal, ou seja, Chardonnay, produzido numa safra diferente ou produzido a partir de um terroir diferente. Assim como eu posso fazer o corte com parcelas daquela mesma safra, só que manuseadas de formas distintas, ok? Necessariamente tem que ser um vinho diferente. Não posso fazer o corte com o vinho que eu estou produzindo naquele momento, ok? Os estágios finais de vinificação incluem uma clarificação e filtração antes do engarrafamento. Quando se utiliza a filtração estéril, deve-se engarrafar o vinho em condições assépticas, evitando a contaminação por bactérias. Então aqui a gente já tem outra clarificação e filtração, no caso já seria a terceira durante esse processo, antes do engarrafamento. Quando eu utilizo essa filtração estéril, ou seja, aquela que eu tiro aquelas bactérias por filtração de partículas microscópicas, então eu tenho que engarrafar esse vinho em condições assépticas, para que não ocorra uma nova contaminação desse vinho. 1, 2, 3, pronto. Então, o passo seguinte seria o engarrafamento do vinho. O engarrafamento é a última etapa da produção de vinho e também marca a última oportunidade para o enólogo controlar o que ocorre com o mesmo. Dessa forma, todos os vinhos devem ser cuidadosamente checados com relação à sua estabilidade antes do engarrafamento, procedendo-se ao necessário ajuste dos níveis de SO2 para proteger o vinho através dessa última manipulação na vinícola. Na maioria das vinícolas, o engarrafamento é totalmente mecanizado, consistindo num processo rápido e eficiente. Então aqui é o momento que o enólogo tem para corrigir todos os defeitos, todos os problemas desse vinho dele. Aqui a gente pode adicionar mais SO2, se for o caso, porque como eu falei anteriormente, o SO2 é um antioxidante, que ele vai estar presente no vinho para que se garanta que esse vinho não vai oxidar. E, basicamente, esse engarrafamento ele é mecanizado, ou seja, existem as máquinas que vão fazer esse engarrafamento, depois o fechamento, tudo mecanizado e não mais manual. O envelhecimento da garrafa. Os vinhos engarrafados costumam ser estocados nas vinícolas até estarem prontos para ser comercializados. O envelhecimento na garrafa, no caso dos vinhos brancos, pode durar desde alguns dias até alguns meses, sendo que existem alguns brancos que podem envelhecer por muitos anos, que a gente falou em sala de aula. Então, o vinho, ele apresenta no decorrer do tempo características de sabor, e odor e aroma distintos. Então, se eu quero um vinho com determinada qualidade, com determinadas características, eu vou deixar ele envelhecer pelo período de tempo necessário para que ele apresente essas características. Então isso pode durar dias, meses, dependendo do vinho, anos. Os vinhos que provavelmente irão melhorar por um período de 1 a 5 anos na garrafa são os produzidos com as uvas Chardonnay, Sauvignon Blanc, eu tinha até tentado pronunciar isso aqui, mas eu já me esqueci, eu só lembro que é Traminé no final. Geroux Traminé, uma coisa assim. É um nome alemão, mas como é um vinho francês, então tem uma pronúncia francesa. Mas
uma hora eu consigo. Então a gente tem as Pinot Blanc e as Riesling, que são os vinhos que vão passar por um período de amadurecimento, de envelhecimento maior, ok? E é isso para vinificação dos brancos, ok?